Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo Quebrando a Simbologia. Hoje nós vamos voltar para a Gênese de Allan Kardec, a obra original que realmente ele escreveu, mais uma vez mencionando que já fizemos esse estudo e já há os vídeos aí comprovando questões da alteração da quinta edição. Se aparecer mais novidades, nós vamos criando outros vídeos e por enquanto a gente segue com a FEAL ou com a, se você quiser também usar a da CELD, né, que é a da Centro Espírita Leon Denis, que é do Rio de Janeiro, que também ela está correta. Então nós só temos essas duas obras realmente que foram escritas por Kardec no Brasil. E aí nós vamos voltar agora para o capítulo 11, que é a Gênese Espiritual, que nós vamos falar da raça adâmica, que é do item 36 a 41. Para nós entendermos um pouquinho sobre o Adão, o Adamar, depois o paraíso perdido, que vai ser a próxima, que vai ser Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. Então, dando seguimento ao nosso conteúdo, já que chegamos ao Adão, já descobrimos que quem escreveu a Bíblia foram simplesmente o pessoal de Capela, né? Mais focado no povo hebreu. Eles que deram essa ideia, né, de relatar todo o processo de Capela aqui no nosso planeta Terra e como é que foi desenvolvido todo o processo. Então, seguindo aqui, item 36, novamente, capítulo 11, Gênese Espiritual, raça adâmica. Segundo o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão denominada raça adâmica. Quando ela chegou à Terra, era povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a tinham precedido na Terra, é a mais inteligente. É ela que conduziu todas as outras ao progresso. A Gênese a mostra desde os primórdios, industriosa apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que era composta de espíritos com mais progresso. Então aqui ele aqui já está trazendo aqui para nós, dizendo, né, que esses espíritos que vieram de fora, que é o pessoal de Capela, não passaram pela infância no orbe. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não foram os espíritos primitivos, né? Eles não nasceram aqui na planeta, que é o que o Emmanuel traz em A Caminho da Luz, falando que já existiam duas raças, as raças amarelas e as raças negras, e esses vieram completar aqui o orbe, né? Tudo prova que ela não é antiga sobre a Terra, e nada se opõe a que esteja aqui só alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Ao contrário, tenderia a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível uma doutrina de 6.000 anos, segundo a qual todo o gênero humano procede de um único indivíduo. Então aqui, neste pequeno trecho do item 37, que ele fala de 6.000 anos, ele está trazendo a época de Adão, de Jesus a Adão, né? Que faz o ciclo do número 6. O 6 é o dia que chega o homem à Terra, tá? Então ele está dizendo que não é possível, porque os seres primitivos daquela época eram diferentes dos que estavam chegando.
Eles não tinham conhecimento científico para fazer todo aquele conhecimento que nós conhecemos. Exemplo, a pirâmide do Egito. Por quê? Porque quem fez as construções, quem trouxeram esse conhecimento matemático de fazer aquelas construções, foram o pessoal de Capela, né? E é isso que ele está trazendo aqui também. E aí ele está fazendo a analogia dos 6 dias, dos 6.000 anos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se nos seguintes pontos. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem atribuir-lhes uma origem comum. Há diferenças que não são, evidentemente, efeito do clima, já que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente. O ardor do sol queima e bronzeia a pele, mas jamais transformou um branco em negro, achatando o nariz, trocando a forma dos traços da fisionomia, nem tornou encrespado e lanoso os cabelos longos e sedosos. Sabe-se atualmente que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo inerente à espécie. É necessário considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo suas origens próprias e nascido simultânea ou sucessivamente em diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são um indicativo evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações existem para o homem e para os animais quanto à pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, porque desde a segunda geração construíram cidades, cultivaram a terra, trabalharam os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Não se conceberia, pois, que esse tronco tenha tido como descendentes povos numerosos e tão atrasados de uma inteligência tão rudimentar, que beiram ainda, em nossos dias, a animalidade que teriam perdido todos os traços e até a menor lembrança tradicional do que faziam seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência uma diferença de origem. Então, lembra daquela parte quando está na Bíblia, está no 2º capítulo, se eu não me engano, 2º capítulo, que ele vai falar que desceu um rio, um mar, um rio dividido em 4 braços. Aí tá lá os quatro mares, né, que eles botam lá, entre aspas. O primeiro já vai lá dizendo, encontrei bidélio, encontrei ouro, encontrei resina, encontrei não sei o que. Ele começa a relatar o que encontrou. Por quê? Como eles já vieram de fora, então eles já tinham conhecimento do que era aquilo. Ao contrário dos homens da época primitivas, que não conheciam nada, não sabiam o que era o fogo, né? Foi através desses nossos irmãos que vieram de fora, de Capela, que a gente começou a aprender e entender todo esse processo. Então o pessoal de Capela, que foi dividido ali nas 4 regiões, né, que a gente já sabe de novo, a Índia, o Egito, o povo hebreu, e toda vez esqueço um. Tem hora que me dá um apagão na cidade. Egito, são os egípcios, os hindus, os árias, né? Os árias são o povo branco, e os hebreus, isso. Então as 4 raças foram ali, se dividiram e, como já tem o conhecimento, foram entrando em comunicação. Olha, eu tenho isso, tu tem isso? Não, não tenho. Eu encontrei isso, tu tem aí? Também não tenho. Então, o pessoal ali mais próximo ali já tinha material para começar a fazer alguma mudança no planeta. Já tinha algum tipo de metal, já existia, encontrou um tipo de cola, que a resina não deixa de ajudar a fazer alguma colagem, entre tantas outras
coisas que eles vão encontrando no caminho. É necessário considerar as raças negras mongólicas. Tá, isso aqui a gente já leu, né? Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra, antes da época fixada pela Gênese, é tirada da população do globo, sem falar da cronologia chinesa, que remonta a 30 mil anos. Os documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, portanto, antes da criação do primeiro homem, conforme a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes hoje não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que existiram entre a América e os velhos egípcios. Então, quando ele está falando aqui da relação dos egípcios com as Américas, por quê? Porque quando os egípcios começaram a explorar, uma parte foi para o lado da Mesopotâmia, outra parte foi para o lado das Américas, tá? Então, é onde alguns homens, né? O homem que eu estou falando, a civilização. Alguns deles ficaram na Atlântida, né? No continente Atlântico, outros deram seguimento e vieram para a América, que aí foi quando a gente conhece a história dos maias, dos incas, que é tudo muito parecido com o que tem no Egito, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui. É esse processo aqui das Américas com o pessoal egípcio. Vamos ver aqui onde é que a gente parou, que eu me perdi. Tá. Do que se concluiu que essa região já era povoada naquela época. Seria preciso então admitir que em 1000 anos a posteridade de um só homem fosse capaz de povoar a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. A própria Gênese nunca atribuiu aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que o enumera nominalmente até Noé. Mais uma vez, o que Kardec está trazendo aqui ainda nesse mesmo item é o que nós já estudamos atrás. Não se poderia ter povoado tão rápido um planeta apenas com 4 pessoas, como está escrito nas escrituras, né? Que seria o Adão, a Eva, o Caim, o Abel e depois chegou o Sete. Até porque no próximo capítulo a gente vai ver coisas que vão comprovar mais um pouquinho todo esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Então, sigamos. A impossibilidade torna-se mais evidente quando se admite, de acordo com o livro bíblico Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656, ou seja, 2.348 anos antes de Jesus Cristo. Isso significa que o povoamento da terra começou com Noé, mas nessa época a história mostra Menes como o rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos depois do dilúvio, o Egito já era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar das outras regiões, em menos de 6 séculos somente pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivesse perdido a lembrança de uma origem comum, tão próxima ao mesmo tempo que conservavam religiosamente os monumentos da sua história. Uma rigorosa lógica apoiada pelos fatos demonstra da maneira mais categórica que o homem está sobre a terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese. Do mesmo modo, a diversidade dos troncos primitivos, porque demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra, antes do grande período diluviano, a demonstração é ainda mais absoluta. Então, é isso que a gente tem que trazer para vocês, entender a parte do complemento sobre a chegada do homem na Terra, né? A gente
vai juntando um quebra-cabeça, provando por A mais B que realmente não foi nascido o homem através de uma única pessoa, e sim de grandes civilizações que chegaram aqui na Terra para nos auxiliar, e que já existiam civilizações também primitivas, que são as duas raças, negra e amarela. Sendo assim, nós estamos quase concluindo o terceiro capítulo. Acho que falta mais um videozinho, a gente conclui para a gente entrar na história do Caim e Abel, que é o quarto capítulo simbólico, para a gente aí desmistificar mais um pedaço dessas nossas dúvidas. Mas antes de tudo, antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo. Não esquece de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito, compartilhe, marque o sininho para receber as notificações, tá certo? E outra, cuidado com a situação da pandemia que estamos tendo no nosso planeta. Vibremos, oremos pelas pessoas, oremos a equipe espiritual para nos auxiliar, façamos a nossa parte, cuidemos, lava as mãos direitinho. Se não sabe como é que tem que lavar as mãos com água e sabão, procura no YouTube que a gente mostra lá qual é o procedimento correto, tá? Tá na rua, procura o álcool em gel, tem que ser a 70%, álcool comum não serve. Usa o álcool em gel para fazer também a asepsia, tá bom? Fazemos a nossa parte, vibremos, fazemos prece. Se a gente tiver que realmente sair para resolver alguma coisa, que não é o ideal de estar na rua e sim estar em casa, mas se tiver um acaso que não tenha jeito mesmo de ficar em casa, faz uma prece, pede proteção à equipe espiritual para poder ir e voltar em paz, segurança e bem, saudável. Temos que fazer a nossa parte. Cada um fazendo um pouquinho da sua parte, daqui a pouco está tudo resolvido. Assim como Bezerra de Menezes, nosso querido médico, enviou a mensagem através de Divaldo na conferência, que está lá escrita bonitinha, falando para a gente confiar. Vamos confiar na espiritualidade que vai dar tudo certo, tá? Tenhamos fé, porque vamos passar por essa mais uma dessas questões aí epidemiológicas do nosso planeta. Então, fique em Deus, confia e vamos fazer nossa parte, tá bom? Até mais, pessoal.